passei uma atividade, né? E essa atividade de 5 questões. Na primeira questão, passei um texto, né, falando sobre migrações transnacionais, certo? O que é uma migração transnacional? É uma migração de um país para o outro, né? O Gustavo, que mora no Brasil, vai querer morar agora no Canadá. É uma migração transnacional que ele fez. Se intensificou nas últimas décadas desde o início do século XX. E expressam aspectos particularmente importantes na problemática racial, visto que é também um dilema mundial, né? Aí deslocam-se indivíduos, famílias para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas, certo? Aqui ele está falando, né, que uma das dificuldades de você fazer uma migração é a cultura do outro país. Não sei se vocês já viram, tem muito canal de youtuber que mora no Japão, por exemplo, que lá no Japão, quando eles chegam, eles têm um choque de cultura, né? Porque lá é totalmente diferente a cultura oriental para a cultura ocidental. Ah, professor, então é errada a cultura oriental? Não, só tem características diferentes. Aí no texto ele está falando um pouco desse choque, né? Porque às vezes, em muitos casos, pode gerar preconceito, xenofobia, né? Preconceito racial, preconceito xenofóbico, de você sair de um local, de um país, e ir para o outro com uma cultura totalmente diferente da sua, certo? Aí na primeira questão, a gente vai falar, perguntei, né, sobre a mobilidade populacional da segunda metade do século XX. Certo? Segunda metade do século XX foi logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Anos 50 até o final dos anos 2000, final dos anos 1900, quer dizer. Tem um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas é uma política migratória atual dos países desenvolvidos, certo? Aí o que ele está querendo saber aqui, a pergunta? Ele quer saber qual é a razão para ter esse fluxo de pessoas, né? Ter esses movimentos de imigrações para os países mais ricos, né? Para os países mais desenvolvidos. Aí o primeiro item é a busca da oportunidade de trabalho e o aumento de barreiras contra a imigração. A necessidade de qualificação profissional e abertura de fronteiras para imigrantes, né? O desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento de bens dos imigrantes, a expansão da fronteira agrícola e a expulsão de imigrantes qualificados, e a fuga decorrente de conflitos políticos e fortalecimentos políticos sociais. Qual o item que vocês acham que é o correto aqui? Qual é o motivo maior? Vocês podem... O item é, pessoal, ó, o item é a fuga decorrente de conflitos políticos. Isso aqui acontece, certo? Só que é em menor escala. Acontece muito nos países que estão em guerra, como a Síria. As pessoas fogem dos seus países, né? Por ter conflitos políticos internos e vão para países mais economicamente com condições melhores, certo? Como países da Europa, Estados Unidos. Mas aqui ele quer saber no geral, certo? E no geral, a busca maior que a migração tem é a busca por oportunidade de trabalho, né? Oportunidades, que é o item A, o item correto. A busca por oportunidades de trabalho e com isso vai gerar o aumento de barreiras contra a imigração. Mas esse aumento de barreiras é do país desenvolvido para com o imigrante, certo? Como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando se intensificou ainda mais, principalmente a migração clandestina, o que foi que eles fizeram, principalmente no governo Trump? Eles aumentaram mais ainda a barreira contra a imigração, certo? Até a ponto de expulsar, certo? Expulsar os imigrantes ilegais, certo? Com a premissa que geraria mais violência, certo? Em imigrantes sem condições financeiras para estar no país, geraria mais violência e tirariam os empregos, né, dos americanos. Questão 2. A imigração de italianos, desde o final do século XIX, e a dos japoneses no início do século XX,
no Brasil estão associadas a... Aí, primeiro item, a política nacional de atração de mão de obra para a lavoura e as transformações sociais provocadas pelo capitalismo na Itália e no Japão. B. Interesses geopolíticos do governo brasileiro e as crises industriais e políticas pelas quais passava a Itália e o Japão. Aqui é o contrário. No item B, o Japão e a Itália estavam passando por transformações industriais, certo? Estava passando por transformações e não por crise, né? Por uma crise industrial. Aí o item D, uma política nacional de fomento demográfico em um acordo com a Itália e o Japão para exportação de matérias-primas. Não. O Brasil não precisa... até então, não existia exportação de matéria-prima do Brasil para o Japão, porque não tinha indústrias ainda o suficiente, certo? Qual seria o item mais correto aqui? É o item A, certo? Uma política nacional de atração de mão de obra para as lavouras. Por quê? Porque nessa época aqui, como a Itália e o Japão estavam passando por transformações na indústria, certo? Estava se industrializando. Quando você se industrializa, a mão de obra ela é menor, certo? Se antes precisava de 5 pessoas para produzir um material, hoje, nessa época, precisaria de menos, 2 e uma máquina para fazer. Então, teria uma mão de obra sobressalente. Teria uma mão de obra, principalmente as pessoas do campo, estavam perdendo espaço nesses países, certo? Então, eles se viram indo para o Brasil. O Brasil, além de ter uma política... apesar de ser um país agrário, né, além de ser um país agrário, ele também incentivou, certo, a imigração japonesa e italiana para trabalhar nos seus campos. Não sei se vocês já viram na novela lá, não sei se já viram novelas de época que mostram os imigrantes italianos trabalhando nas lavouras, os imigrantes japoneses, certo? Então um dos motivos foi ter uma ascensão industrial nesses países e tinha muitos trabalhadores que não tinham mais espaço nesse país e vieram aqui para o Brasil para crescer, né? Para ter a sua terra e continuar na sua agricultura. Terceira questão. Tem um texto, né, falando sobre o relatório anual de 2002 da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revela transformações na origem de fluxos migratórios. Observa-se o aumento de imigração de chineses, filipinos, russos e ucranianos com destino aos países membros da OCDE. Também foi registrado o aumento de fluxos migratórios provenientes da América Latina. Aí, na terceira questão, no mapa seguinte, estão destacados com a cor preta os países que mais recebem esses fluxos migratórios até 2002, em 2002, né? E as migrações citadas são relacionadas principalmente a... Aí se a gente observar aqui, ó, no mapa, os países de cor preta são os países da América do Norte, né? Aqui a Europa e a Oceania, né? Um pouco da Austrália. Aqui no Oriente vem o Japão, né? A Oceania e a Nova Zelândia, certo? Aí eu quero saber quais são os principais motivos, né, dessas migrações. Aí o item A, ameaça de terrorismo em países pertencentes à OCDE, política de países mais ricos de incentivo à imigração e item C, perseguição religiosa em países muçulmanos e o item E, né, que no caso era para ser o D, a busca de oportunidade de emprego. Alguém sabe dizer qual é o item correto aí? Por que as pessoas estão migrando para esses países de cor preta? É para procurar emprego. Busca de emprego, né? Perseguição religiosa em países muçulmanos. Isso acontece? Acontece. Só que isso é em menor escala, certo? A grande quantidade de imigrantes que vão principalmente para esses países desenvolvidos são pela busca de emprego, certo, pessoal? É a oportunidade, o objetivo maior deles é a busca e ter uma oportunidade de ter um emprego melhor, né? Questão 4. Ele vai falar um pouco sobre a migração, né, entre países, dos países que perderam a intensidade. É o mesmo texto? Não, no mesmo texto não. Que perderam a intensidade na última década. E estados do Nordeste, além de reter a população, começaram a receber de volta os que deixaram seus estados rumo ao centro-sul do país
e o que diz é o que diz o levantamento divulgado pelo IBGE, certo? Aqui, ó, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação para vocês darem uma olhada aqui, ó. Aqui, pessoal, nesse mapa mostra as migrações entre o Brasil, as migrações que acontecem dentro do Brasil, certo? E na cor laranja vai mostrar os estados que perderam mais população do que ganharam, certo? Teve um fluxo maior de pessoas saindo do estado do que entrando, do que nascendo, certo? E os estados com a cor mais esverdeada vai mostrar os que ganharam mais do que perderam, né? Se a gente observar aqui, a grande maioria dos estados do Nordeste, né, com exceção do Rio Grande do Norte, foram os estados que perderam uma quantidade maior de população. Aí tem alguns motivos, né? O motivo principal de ter uma perda é pela oportunidade de emprego. Pela oportunidade de emprego, que não existiam nessa época até então, e pelas condições climáticas, certo? A seca é um dos maiores fatores de fazer os nordestinos saírem do seu estado natal e irem em busca de oportunidades melhores. Vocês lembram lá que eu falei, na época da aula presencial, que na industrialização, a região sudeste não foi a primeira, né, a se industrializar? E nessa época, industrialização é sinônimo de desenvolvimento, certo? Agora a gente tem uma transformação, mas a gente pode ver isso depois. Mas até então, um local industrializado, com bastante indústrias, era sinônimo de desenvolvimento e sinônimo de emprego, né? Então, para fugir da seca, o que é que a população nordestina fez? Até os anos 2000, certo? Ainda acontece de imigração, mas é em menor escala. Eles saíram do seu estado e foram para São Paulo, certo? Aqui, ó, na questão 4, ele vai dizer que a migração, né, que teve entre as regiões começou a diminuir, certo? Perdeu a intensidade principalmente na última década. Entre o estado do Nordeste, o Nordeste, ao invés de perder a população do Nordeste começou a ficar mais, não ir tanto para a região Sudeste, certo? Aí, na quarta questão, ele quer saber, né? De acordo com o trecho da reportagem acima, podemos concluir que aí, as migrações internas no Brasil massificaram-se, houve uma redução de migrações intrarregionais, as migrações intrarregionais inverteram seu fluxo original, os deslocamentos intrarregionais foram substituídos por interregionais. O que é uma migração intrarregional, pessoal? Uma migração intrarregional é uma migração que acontece de você sair do seu estado, ir para outro estado, mas não sair da sua região. Vamos citar um exemplo. O Clécio. O Clécio, ele saiu do Ceará e foi morar na Bahia, certo? Ele fez uma migração, né? Só que ele não saiu da região Nordeste. É uma migração intrarregional, certo? É uma migração intrarregional. Uma migração interregional é quando, vamos lá citar um exemplo, a Anne. A Anne saiu do Ceará e foi morar no Rio Grande do Sul. Além de ela sair do seu estado, ela saiu da sua região. Saiu da região Nordeste e foi morar na região Sul, certo? Aí, de acordo com o texto, nós podemos observar que as migrações interregionais inverteram o seu fluxo, certo? Ao invés de você ter uma migração de uma região para outra, de uma região Nordeste para a região Sudeste, você pode ter uma migração dentro da região Nordeste. Por quê? Porque, principalmente nos anos 90 e nos anos 2000, houve uma política, eu acho que, não sei se eu já falei para vocês ou foi no segundo ano, eu já falei para vocês sobre a guerra fiscal, o que seria a guerra fiscal, alguém pode dizer? Se eu falei, alguém pode dizer o que significa? Eu não sei o que é isso. Pronto, ó. A guerra fiscal, pessoal, o que seria algo fiscal? Esse termo fiscal a gente utiliza mais para a questão de impostos, de encargos que o governo cobra para você ter alguma coisa. Tipo, se eu quiser ter uma indústria, se eu quiser ter uma empresa, certo? Eu quero montar uma empresa. Aí, para eu montar essa empresa, eu tenho que pagar alguns tributos, né? O governo para, tipo,
tenho que pagar o IPTU do local onde eu quero montar a minha empresa, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar a luz, certo? Tenho que ter alguns encargos para montar a minha indústria, certo? O que seria a guerra fiscal? Eu vou citar aqui em exemplo. Digamos que o Clécio ele quer montar uma indústria, certo? Ele é um grande empresário lá no Rio Grande do Sul e ele quer montar uma indústria de sandálias aqui na região Nordeste, certo? Aí o Clécio ele tá interessado aqui na região Nordeste. Ele viu que é um bom local, ele viu que tem uma demanda alta, né? Ele pode ter vários consumidores na região Nordeste. Aí o que o Clécio vai fazer? O Clécio quer ganhar dinheiro, né? Porque o objetivo principal de você ter uma empresa é o lucro, né? Capitalismo, é você lucrar. E o Clécio ele quer lucrar o máximo possível. Só que ele está indeciso qual é o local aqui no Nordeste, qual é o estado que ele quer montar a sua empresa. Aí o que ele vai fazer? Aí digamos que eu sou o governador da Bahia e a Anne é a governadora do Ceará, certo? Aí o Clécio vem, fala comigo, né, governador da Bahia, estou aqui com a indústria, certo? Nessa indústria aqui vai obter 2.000 vagas, certo? Vocês vão ter 2.000 vagas para emprego e vai beneficiar muito o senhor, né? Porque o senhor vai trazer empregos, né, para sua região. O senhor vai trazer empregos para sua região. Aí eu acho muito bom, né? Aí o Clécio, mas tem um contraponto. Para eu trazer a minha indústria, eu quero que o senhor me dê tem uma contramão, né? Tem um contraposto aí. Eu quero que o senhor me dê o terreno da indústria, para eu montar a minha indústria. Aí cabe eu aceitar ou não, né? Ver se vale a pena eu doar um terreno para o Clécio montar a indústria dele, mas em contrapartida eu vou ter 2.000 vagas de emprego, né? Vixe, professor, mas doar o terreno? Isso acontece muito, viu, pessoal? Aí digamos que eu vou pensar, né? Aí o que o Clécio faz? O Clécio vai lá no Ceará falar com a Anne, eu tenho aqui a minha indústria, vai gerar 2.000 vagas, o Roberto lá, ele me doou o terreno para eu montar lá na Bahia. O que a senhora pode me dar de contrapartida? Aí a Anne fala, eu dou o terreno e o senhor fica 10 anos sem pagar energia elétrica, para o senhor montar aqui a indústria. O senhor aceita? Aí o Clécio vê, né, qual é o melhor? Melhor ir para o Ceará, né? Porque lá tem um terreno gratuito, ainda vai passar 10 anos sem pagar energia elétrica, certo? Esse exemplo, essa história que eu contei para vocês, pessoal, é mais ou menos o que acontece ainda, mas aconteceu muito, principalmente quando a industrialização saiu de São Paulo e começou a vir para a região Nordeste, porque tinha esses atrativos. Então a guerra fiscal é isso, é um governador brigando com outro governador para trazer mais indústrias e mais empregos. Mas o professor não sai perdendo, não, se eu doar o meu terreno e passar 10 anos sem pagar energia elétrica, não sai perdendo entre aspas, porque, por exemplo, se um governador gera emprego, isso gera voto, pessoal. Além do mais, gera voto. Na época da eleição, ele vai dizer lá na campanha, trouxe 200 empresas para cá, para o Ceará, gerando mais de 50.000 empregos e tal. Essas questões tributárias aí, de que ele deu isenção, certo? Isso é chamado de isenção tributária, isso ele nem cita, certo? O importante é trazer empregos, trazer e gerar empregos. E é por isso que as migrações principalmente a interregional, né, inverteram. Por quê? Porque nessa época, principalmente nos últimos 20 anos, começaram a aparecer várias indústrias, certo? As indústrias de São Paulo e do Rio Grande do Sul começaram a colocar filiais aqui no Nordeste. Então não precisava a população sair do campo e sair da região Nordeste e ir para outra região, certo? Porque começa a se inverter isso e começa a ter uma oportunidade de emprego melhor, certo? Deu para entender mais ou menos como é essa guerra fiscal? Deu. Tranquilo? Acontece muito, é porque vocês... Eu também sou um pouco novo, né? Mas nos últimos 20 anos, principalmente essa região aí de Itaitinga, essa região da BR-16, sofreu muita transformação, certo? Sofreu muita transformação, principalmente na parte de indústrias. A última grande que aconteceu foi... Não sei se vocês... Fica mais próximo de Itaitinga.
mas vocês já viram a empresa BR Food? O que seria essa empresa BR Food? A BR Food, ela ficava aqui na Messejana, aqui na BR-116. A BR Food é a empresa que produz as marcas, né, de alimentos da Sadia e da Perdigão. A BR Food, ela saiu daqui da Messejana e foi lá para, eu acho que é Itaitinga ainda, é o final da Itaitinga e o começo ali de Horizonte. Ela tá ali bem naquela região, a BR Food. Aí, qual foi o incentivo que ela teve, né, de ela sair daqui de Fortaleza e ir para Itaitinga? Será que ela foi só porque ela viu que a população não tinha emprego lá e a empresa é boazinha? Eu acredito que com certeza não, né? Deve ter alguma contrapartida, deve ter algum benefício que a empresa teve da prefeitura de Itaitinga para eles levarem a sua empresa até esse município, certo, pessoal? Mesma coisa, M. Dias Branco, não sei se vocês já viram, se prestaram atenção nas placas da empresa, não sei se nessa empresa do M. Dias Branco, aí próxima ao Jabuti, tem uma placa. Mas geralmente tem uma placa dizendo assim, empresas com incentivo fiscal de governo da prefeitura, eles sempre colocam na placa. Indústria com incentivo fiscal. Esse incentivo fiscal é isso. É de quando ela está no local, o emprego, a oferta que a prefeitura, que o governo local dá, a isenção ela é maior do que em outros locais, certo? Na quinta questão, o Ministério da Justiça brasileiro, entre 2009, né, e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo e a principal motivação, né, para essa migração, para esse deslocamento, é a busca por emprego, certo? Aí, nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos, aí o item A, coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. Item B, corresponde a um processo de migração pendular. Item C, classifica-os como imigrantes no espaço brasileiro. E o item D, configura um processo de migração sazonal. Alguém sabe dizer qual é o item correto aí? Eu acho que é A. O item A, colocam na condições de imigrantes em território brasileiro. Vamos lá para o item B, ó. Corresponde num processo de migração pendular. Vocês lembram lá na aula que eu falei que era migração pendular? Alguém lembra? É aquela que o cara faz quando vai trabalhar. Isso. É isso mesmo. Ele não tem residência fixa, né? Tipo, ele sai... Seria migração pendular se o boliviano fosse para o Brasil, trabalhasse e no final do dia retornasse para a Bolívia. Mas aqui eles... É o contrário, né? Eles ficam lá para morar, certo? Aí classificam-os como emigrantes no espaço brasileiro. É o contrário, certo? Aqui eles... o item C, o que está errado é esse espaço brasileiro, certo? Eles vão configurar como emigrantes lá na Bolívia. Lá na Bolívia, para os bolivianos, esses bolivianos que vieram morar no Brasil, eles são emigrantes, certo? Então o item correto é o item A, certo? Eles vão colocar na condição de imigrantes em território brasileiro. O item D, né, a migração sazonal, como eu falei lá na última aula, né, quando as pessoas migram em épocas, principalmente em épocas de colheita, acontecia muito no Nordeste, né? Estava na época de colheita na região Sudeste, os trabalhadores saíam do Nordeste, iam para a região Sudeste, passavam lá 3, 4 meses para fazer a colheita e depois retornavam para o seu local de origem, certo? Retornavam para o Ceará, para Pernambuco, ok? Deixa eu ver que horas são. Pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Eu vou só finalizar. Tá bom, Tá tranquilo? tá tranquilo. Pronto, vamos voltar aqui para... Só para finalizar aqui o tema da aula, certo? Pra gente na próxima aula começar com assunto novo. Ó, então nesse mapa aqui a gente vê, ó, os estados que mais perderam imigrantes, né? Aí um dos motivos, principalmente no Nordeste, né? O motivo maior é a seca, certo?
Depois vem isso com a seca vai trazendo o fenômeno da seca vai trazendo outras consequências, né? Uma falta de emprego, a falta de alimentos, certo? Aqui, pessoal, nesse outro mapa vai mostrar mais ou menos onde estão todos os imigrantes, ó. Eu acho esse mapa aqui bastante didático, porque ele vai mostrar, ó, de onde está saindo os imigrantes da América Latina, ó. Para onde é que eles estão indo, ó? Estados Unidos, para a Europa, na África também, ó. Estão indo para a Europa, para a América do Norte. É até interessante ver isso aqui, ó. Quem gosta de futebol pode até observar isso aqui no futebol, ó. Se você vê no futebol, principalmente na Copa do Mundo, você vê seleções europeias com jogadores de origem africanas. Aí tipo, vixe professor, mas não é uma seleção alemã, por que não é o povo alemão? Porque principalmente a seleção, acho que a seleção francesa é uma das maiores. É uma das maiores, a França é um dos maiores países que recebe muita população africana. Isso se reflete no futebol. Você vê que a seleção francesa tem muitos filhos de angolanos, filhos de países como a Costa do Marfim. Aí esses jogadores são franceses, né? São naturalizados franceses, mas têm a origem em outro país, certo? Aqui, ó, no Sudeste Asiático, ó, indo para o Japão, para a Oceania, certo? Saindo aqui da Ásia, ó, indo para os Estados Unidos. Bem interessante, ó. Certo? As migrações internacionais, né? Ó, os países em desenvolvimento, ó. Aqui mostra a migração entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? A gente consegue perceber aqui que os países desenvolvidos ainda são os que recebem uma maior quantidade de imigrantes, certo? E para finalizar, a gente fala um pouco do conflito, né, que tem entre os Estados Unidos e os imigrantes, principalmente, ó, aqui ele vai falar da lei, né? A lei de imigrantes, a lei número 4.437, que lá nos Estados Unidos determinaram que todos os imigrantes ilegais nos Estados Unidos sejam deportados. Aí aqui são os imigrantes, né? São Francisco, na Califórnia, certo? Aí imigrantes ilegais e suas famílias tomaram as ruas em mais de 100 cidades. Pessoal, aqui, ó, lembrando que, não sei se vocês... Aparece muito em filme, né? Os imigrantes, eles vão para os Estados Unidos porque têm condições melhores, né, que seus países de origem, mas os empregos que eles conseguem, na sua grande maioria, os imigrantes, eles têm uma educação baixa, certo? Uma qualificação na educação menor. Eles, nos Estados Unidos, só conseguem os empregos que a população americana não quer. Tipo, babá, trabalhar na construção civil, trabalhar em restaurantes, certo? São empregos que a população americana eles acham que são degradantes, que não é, né? Mas a mão de obra, principalmente da América Latina, né, é mais para esse tipo de emprego. Só que quando a crise aperta, como apertou agora nessa pandemia, o povo americano acha que esses imigrantes estão roubando seus empregos, né? Além de estar roubando seus empregos, por eles terem uma condição social menor, eles vão formar os guetos, né? Vão formar as favelas. E isso poderia gerar mais violência. O que não é verdade, né? Dentro de uma favela não tem só violência, certo? Tem violência também, como tem em qualquer lugar. Mas isso é um tipo de preconceito, dizer que o pessoal vai morar numa favela, todo mundo é criminoso. Isso é um tipo de xenofobia e de discriminação que a população americana tem, certo? E lá tem muitos bairros latinos, né? Principalmente nessa parte mais sul dos Estados Unidos, ali na Flórida, em Miami, tem muitos bairros latinos. Eles a procura de um afeiçoamento, né, ter uma afeição melhor, eles se aglomeram e formam bairros mesmo, literalmente formam bairros. Certo? E aqui falando um pouco do que eu tinha falado, né, sobre os Estados Unidos e a xenofobia, que a cada ano mais de 3 milhões de pessoas tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos, pela fronteira com o México, né? E cerca de 1 milhão, na maioria dos mexicanos, são presos. Está sempre se intensificando. Tem até a história do muro, né? Não sei se vocês
Vocês já viram falar que o Trump quer construir um muro dos Estados Unidos com o México e quer que o México pague esse muro, certo? Para evitar ainda mais a passagem de imigrantes do México para os Estados Unidos. Certo? E aqui mostra um pouco das migrações atuais do Brasil, ó. Do Brasil para o mundo, ó. Aqui mostra um pouco da Bolívia, né? Os bolivianos vindo para o Brasil, certo? Alguns países da África vindo para o Brasil também. Isso aqui, pessoal, da África para o Brasil, atualmente, é muito na questão da educação, certo? Muitos africanos vêm para o Brasil para estudarem, certo? Vêm muito para estudar, para depois retornarem para o seu país. Da China também para o Brasil, ó. Isso aqui da China é mais pela mão de obra, certo? Mão de obra especializada, principalmente da parte de engenheiros. Não sei se você já... Eu posso até colocar depois uma matéria que tem. O porto aqui do Pecém, quando foi feito, ele foi construído literalmente pela mão de obra asiática, certo? Era mão de obra asiática, tanto coreanos como chineses. Então a mão de obra mais especializada, né, como o Brasil não tem que importar de outros países. E aqui mostrando só um tipo de imigração curiosos, né? De times, de jogadores, né, brasileiros indo jogar no exterior. Roberto, Oi? o senhor não está compartilhando a tela Não está compartilhando? desde o início da aula. Eita. Pronto, mas eu gravei a aula, certo? Na aula dá pra vocês darem uma olhada melhor. Certo? Mas deu pra entender o que eu tava falando, mais ou menos. Deu sim, deu sim. E agora eu fiquei preocupado, eu não tá... Mas eu gravei a aula, pessoal. Tem todas as imagens e tem um slide compartilhado, certo? Vocês vão ver. Deixa eu só retornar aqui só para vocês darem uma olhada nesse mapa aqui que eu acho interessante. Dá para ver o mapa agora? Dá sim, Sim. dá pra ver. Pronto, ó. É só mostrando o tipo de migração, ó. Certo? Da Bolívia para o Brasil e dos países da África, ó. Um pouco da xenofobia, ó, dos Estados Unidos, dos imigrantes, certo? As migrações internacionais, ó, que ainda acontecem muito em países desenvolvidos, certo? Esse outro mapa aqui que eu acho bem interessante, ó, mostrando onde estão os imigrantes, certo? Saindo da América Latina, indo para os Estados Unidos, ó, da África para a América do Norte, do Brasil para a Europa, certo? E aqui o primeiro mapa que eu mostrei lá dos estados que mais perderam imigrantes, certo? Que mais perderam imigrantes não, que mais perderam população, ó. Região Nordeste, né, quase como toda, menos o Rio Grande do Norte, perderam pessoas para os estados verdes, né, ó, porque aqui está em duas cores, estados laranja, perderam mais população do que ganharam, e estados verdes, os que ganharam a maior população, ó. Aí aqui mostra mais ou menos aquilo que eu falei, né, de região Sudeste tem maior oportunidade de empregos, e a região Nordeste, principalmente devido à seca, eles saíram do estado para ir para essa região Nordeste, região Sudeste e região Sul, à procura de condições melhores de vida, né? Aí, pessoal,